Seja bem-vindo à Rede Super de TV para mais um estudo do Apocalipse aqui em Lagoinha, Jundiaí. Amém? Vamos lá, Apocalipse 7. Antes da gente entrar no Apocalipse 7 e entender, eu vou resgatar algumas coisas. Para quem está em casa é mais fácil, ou está assistindo na TV é mais fácil, porque ela pode acessar o YouTube da Lagoinha Jundiaí e na descrição desse vídeo tem todos os vídeos passados, a série Apocalipse lá no YouTube, você pode assistir do 1, 2, 3, 4, 5, e nós estamos hoje na sétima mensagem, na sétima porção que nós vamos estudar. Esse texto, meu irmão, de Apocalipse, ou o Apocalipse, nós estamos estudando a partir de uma visão bem clara, que é histórico-espiritual, né? Eu já expliquei isso lá no capítulo 1, então você pode assistir em casa, depois resgatar isso. Dentro dessa visão histórica e espiritual, a gente divide o Apocalipse em 3 maneiras de compreendê-lo. A primeira maneira, nós chamamos de pós-milenistas, ou seja, quando a igreja ela vai passar, né, o milênio aí, vai passar a tribulação e depois vai acontecer o juízo. Tem os pré-milenistas. Dentro da linha pré-milenista tem a pré-milenista histórica e o pré-milenismo dispensacionalista, né? O pré-milenismo dispensacionalista, ele é mais novo, digamos, do século XIX e mais difundido no mundo. Então, muitas pessoas conhecem o Apocalipse a partir da visão pré-milenista dispensacionalista. Por quê? É justamente essa visão que traz e que enaltece a mística do Apocalipse, né? Então, muita gente tem dificuldade de entender o Apocalipse porque é enaltecido a questão mística do texto, né? A besta, os números e todas as coisas começam a aplicar nomes e tempos e datas, e isso traz uma certa confusão. E nós estamos estudando o Apocalipse a partir da visão amilenista, ok? Então é dentro dessa linha amilenista que nós estamos entendendo. O amilenismo, ele olha para o livro do Apocalipse, da Revelação, não como um texto literal, ou seja, a gente não pode olhar para ele de maneira literal e cronológica, mas nós temos que olhar para ele entendendo que o texto não se trata de uma cronologia, ou seja, os eventos do Apocalipse não são descritos em sucessões cronológicas, como diz, por exemplo, o pré-milenismo, mas ele são sessões, né? São 7 sessões e a gente chama isso de paralelismo progressivo. O que é isso? É justamente o mesmo fato trazido por uma outra ótica e em uma progressão. Então, isso fica muito claro ao longo do livro, a gente já estudou até aqui, né? O pastor Hernandes veio, colaborou com a gente também dentro dessa visão. A visão milenista é uma visão mais histórica, mais antiga, né? De muitos anos, e é dentro dessa visão que a gente está fluindo. E aí nós falamos de 2 princípios dentro do livro do Apocalipse, que é o que nos interessa e é o que resume, é uma forma sucinta para que nós compreendamos o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito por João, que está na ilha de Patmos, né, numa grande tribulação, até aquele momento a maior tribulação que a igreja já tinha passado. O imperador Domiciano, ele se proclama Deus, e ele agora parte para cima dos cristãos, não só como perseguidos políticos, ou seja, aqueles que trazem uma desordem para a política e para o Império Romano, mas alguém agora que está indo contra o Estado, né? Um golpe de Estado, não só político, mas agora religioso também, porque Domiciano se proclama Deus. Então, todos aqueles que não se dobram diante de Domiciano são passíveis de morte. Como a grande maioria do mundo conhecido à época, eles eram politeístas, então se dobrar diante de um Deus, mesmo que seja um imperador, Domiciano, para não morrer, é muito simples, mas por cristão não. Então uma grande quantidade de mártires surgem naquele momento, muitos cristãos sendo mortos, a igreja sendo perseguida de maneira colossal, muitas pessoas sendo destruídas e mortas por conta do cristianismo. Ou seja, os cristãos não se dobrando diante de Domiciano, então uma grande perseguição. Jesus se revela a João na ilha de Patmos, para então revelar as coisas que deveriam acontecer.
e essas coisas que deveriam acontecer, dá início à história, então, da vinda de Cristo e da redenção da igreja. Então nós classificamos o livro da Revelação, né, do Apocalipse, que a tradução é revelação, e a palavra revelação no grego significa tirar o véu, de maneira simples. Nós que complicamos ela, por conta, muito ligado a essa visão do pré-milenismo dispensacionalista. Duas coisas, eu quero que você repita comigo. Primeiro lugar, Jesus vai voltar. Fala comigo aí, Jesus vai voltar. Segundo lugar, a igreja vai vencer. É isso. O livro todo descreve, então, esse período histórico onde Jesus vem e a igreja vence. A igreja como sendo uma indestrutível, infalível, a igreja que Jesus estabeleceu. Não significa dizer que ela não vai passar por tribulação, como os pré-milenistas, por exemplo, acreditam, que a igreja vai ser arrebatada, um arrebatamento secreto antes da tribulação. Nós não cremos nisso. Porque se você olhar o período da história, a igreja sempre passou por tribulação, e grandes tribulações. E nós chamamos de paralelismo progressivo, porque ao longo dessa história, então, a igreja vai passar por grandes tribulações, até que chegue a derradeira. Essa tribulação, ela vem aumentando a intensidade. Há quem diga que a igreja passou por tribulação somente nessa época dos mártires. Mas eu posso afirmar para você que nos dias atuais é a maior perseguição contra a igreja cristã que o mundo já viu. Na janela 1040, dos países onde o cristianismo é proibido, lá há morte de cristãos constantemente, diariamente, e de todas as maneiras possíveis, e até produções hollywoodianas aí, podia falar, que estão sendo feitas, enviados vídeos, né, do Estado Islâmico, por exemplo, degolando cristãos à beira da praia, de cristãos sendo colocados em gaiolas, e mergulhados em piscinas profundas, e morrendo ali diante das câmeras. A maior perseguição que a igreja já viu está acontecendo agora. Por isso que nós, igreja do Brasil, às vezes me bate uma certa... Eu não tenho nenhum tipo de certificado para criticar a igreja, mas nos bate uma certa revolta, porque nós estamos tranquilos. Nós estamos passando por uma grande perseguição no Brasil, mas essa perseguição ainda no campo das ideias, e agora entrando sorrateiramente por meio da política e por meio das leis. Mas o Brasil tem possibilidade de pregar o evangelho, mas ainda nós estamos retraídos. É tempo de pregar o evangelho, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então vamos lá para o capítulo 7. No capítulo 6, nós começamos a falar sobre os selos, né, e os cavaleiros. Se nós observarmos dentro dessa visão amilenista, do paralelismo progressivo, ou seja, é a mesma cena descrita de outra ótica e cada vez maior, cada vez mais intensa, nós vamos ver que aqui abre uma série de descrições sobre o tempo do fim. E essa descrição, ela começa e encerra em cada 7 períodos ou 7 classificações que nós vemos, dos 7 selos, dos 7 cavaleiros e etc. É a mesma cena. Você vai ver que vai começar com Jesus dando início, né? O primeiro selo é aberto, Jesus dando início à história da vinda dele, e depois começa então aquilo que nós chamamos de juízo misturado com graça. Ou seja, Deus exercendo juízo sobre a terra e ainda misturado com sua graça, tendo a oportunidade de as pessoas ouvirem o evangelho e se arrependerem. Isso vai até o 6º selo. A partir do 6º selo, meu irmão, então há a descrição do grande evento, da grande tribulação, da vinda de Jesus e do juízo. Então, cada 7 passos que nós vamos aqui, os 7 selos, 7 cavaleiros, as 7 taças, nós vamos ver começar e encerrar. Por isso que a gente não pode olhar para o livro de maneira cronológica. Não é que vai acontecer uma depois da outra, mas é tudo acontecendo e sendo descrito de uma só vez, por várias óticas, cada vez maior, até que venha a grande tribulação, a derradeira, e aí o juízo. Quem está comigo aqui, diga amém. No capítulo 6, então, abre esses selos, e no capítulo 7, há uma pausa. Nós sempre vamos ver isso.
Na teologia, a gente chama isso de pausa, né? Então vem a descrição dos 6 atributos, ou das 6 coisas, e depois o próximo capítulo é uma pausa, descrevendo o que aconteceu no capítulo anterior, para uma outra ótica. Na ótica do capítulo 6, é a ótica terrena. As pessoas na terra vendo o que o juízo de Deus está produzindo sobre a terra. Eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos entrar aqui no capítulo 7. No capítulo 7, é o mesmo evento, agora sendo descrito pela ótica dos céus. Ok? É o mesmo evento, é o mesmo desenrolar, é a mesma coisa, é a mesma sucessão de eventos, agora descrito pela ótica dos santos de Deus. No capítulo 6, pelo ímpio descrevendo, sentindo toda a sua cobrança. E no capítulo 7, então, o mesmo evento com o triunfo da igreja. E olha o que ele diz lá no capítulo 7. Vá comigo aí, em nome de Jesus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Ele fala assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Presta atenção, o Apocalipse fala de muitos números. O número 4 fala sobre a completude da criação de Deus. Todas as vezes que nós vemos o número 4 na Bíblia, ele está falando sobre a totalidade da criação. Lá em Ezequiel, por exemplo, o Espírito de Deus, os 4 cantos da terra. Ele está falando sobre a completa criação de Deus. E quando ele descreve então 4 anjos segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra, ele está dizendo o seguinte, que antes do cenário acontecer, há uma pausa. Os anjos a serviço de Deus pausam a criação para que algo aconteça. E esse algo tem a ver conosco, comigo e com você. Então, quando aqui nós vemos o número 4, né, da destruição da terra, nós vemos então que há a totalidade, a terra toda vai ser envolvida nessa situação. Por isso que nós não cremos em arrebatamento secreto. Né? Dentro do pré-milenismo, do dispensacionalismo, fala-se que vai ver Quem já assistiu aqui Deixados para Trás? Amém? É bem esse contexto hollywoodiano que está inserido o dispensacionalismo. Ou seja, vai ver um arrebatamento secreto aí, né? E as pessoas sendo arrebatadas, né? De uma maneira muito singular, o filme apresenta, as pessoas sendo arrebatadas e como se ninguém soubesse. Não, vai ser algo visto em toda a terra. Toda a terra vai parar, por isso que no 6º selo, diz que 5 qualificações de pessoas se dobrariam diante desse evento. Os poderosos, os príncipes, os reis, ele começa a descrever a classificação, todos se dobrarão diante desse evento. Então vai ser um evento mundial, um evento onde toda a terra participa. Quem está comigo aqui, diga amém. Algo poderoso, estrondoso sobre toda a terra. E no capítulo 7, Deus então faz uma pausa sobre esse evento. Fala aí os anjos, segure os ventos, porque há necessidade de acontecer uma coisa. Que coisa que está a ver conosco? Vamos lá ler? Está escrito lá. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Diga comigo, selo. Olha, ele vai falar sobre 4 selos aí, a gente vai ver. Tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos 4 anjos, melhor dizendo, 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E olha a ordem que esse anjo recebeu. Meu irmão, quando fala que o anjo subindo do oriente, né? Se você pegar toda a descrição bíblica, tudo tem a ver com o oriente, né? Daniel orando, olhando para o oriente. O templo com a porta voltada para o oriente. Significa que está diante da face de Deus, né? E aí esse anjo sobe então diante da face de Deus com uma atividade a ser feita. Qual é essa atividade que tem a ver conosco? Acompanha na palavra aí em nome de Jesus. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores. Versículo 3. Até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Até que selemos a testa do nosso, o que ele diz aqui?
até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então o que Deus está falando no capítulo 7? Que esse evento global, mundial, que vai acontecer, que tem a ver com a vinda de Cristo, o encontro da igreja com o Senhor, o arrebatamento e a volta de Cristo para exercer juízo sobre a terra, ele só vai acontecer até que todos aqueles que o Senhor tem para salvar, aconteça o selo e a marca. Primeiro, eu quero que você entenda aqui 3 atribuições que tem a ver com selo. Primeiro, selo tem a ver com proteção. Quando você recebe uma encomenda que vem selada lá, se tiver com o selo rasgado, ele está protegido, ele foi violado, sim ou não? Sim, não é? Então selo tem a ver com proteção. Sabe o que significa isso? Que aqueles que servem ao Senhor são protegidos por Ele diante do dia mau. Deus não nos livra da adversidade, mas Deus nos preserva na adversidade. Deus não nos livra do problema, mas Deus nos preserva no problema. Por isso que ele usa a descrição do selo. O selo naquela época tinha a finalidade de mostrar proteção. Mateus 27:66 fala sobre isso. Segunda atribuição do selo. Selo dava a entender de propriedade. Deus está falando o seguinte: ei, o anjo, segura tudo aí, até que os meus sejam selados. Quem está entendendo, diga amém. Até que os meus ouçam a mensagem do Evangelho. Até que aqueles que eu separei e guardei para mim, ouçam aquilo que deve ser ouvido e sejam selados, para que então eles participem do gozo, da glória do Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós somos raça eleita, povo, sacerdócio santo, um povo escolhido para Deus. Tem a ver com propriedade esse selo. Terceira atribuição do selo naquela época, e que João está trazendo esse conteúdo: genuinidade. É genuíno. O selo tem a ver com garantia. Quando um rei escrevia uma carta e ele selava com o seu anel, aquele selo representava: sou eu mesmo que estou escrevendo. Não é alguém que eu mandei escrever, não é um escriba, não é alguém que está copilando para mim, não é alguém que está fazendo para mim, sou eu que estou falando. Genuinidade. O selo tem a ver que nós somos genuínos. O que isso revela para mim e para você, meu irmão? Que aqueles que se converteram de maneira verdadeira, estes são aqueles que desfrutarão da glória de Deus. Você está comigo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se tem genuinidade, significa que tem falsificação. Não significa que a igreja é um ambiente fechado, um clube onde as pessoas vêm, participam do contexto religioso e esses serão salvos. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o lugar que eu participo, tem a ver com a graça de Deus. Quem está comigo, diga amém. Somos genuínos. Ou seja, há um povo que se diz crente e não é crente. Há um povo que diz que crê e não crê. Você está comigo, sim ou não? E João está falando sobre isso. E olha o que ele diz no versículo 3, não danifiquem nem a terra nem o mar, ou seja, não hajam com o juízo, nesse momento não é mais um juízo misturado com graça, misericórdia, é um juízo final, derradeiro, ou seja, a destruição dos céus e da terra, não exerçam ainda esse juízo antes que esse povo seja então alcançado. Tem tudo a ver com o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. O que ele falou lá? Que não aconteceria nada disso até que todos ouvissem a mensagem do Evangelho. Você está comigo, sim ou não? Então, Jesus nos dá a oportunidade. Ele está exercendo juízo sobre a terra, mas está nos dando a oportunidade. E ele continua. Então ouvi o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha que interessante isso.
Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Meu irmão, o que tem a ver esse número? Agora preste atenção aqui, que esse número gera muita confusão. Existem algumas interpretações para esse número. A primeira interpretação, e talvez uma das mais clássicas e mais ouvidas, é justamente de uma seita que fala que esses 144.000 é um número de pessoas que habitarão nos céus com Deus. E que haverá uma nova terra e um novo céu, e nessa nova terra e nesse novo céu habitarão o restante daqueles que proclamam a Deus e reconhecem o Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. Né? É indelicado falar aqui o nome dessa seita, mas é muito conhecida, né? Os 144.000. Aqui tem várias implicações. Primeiro, que só deles já passou de 144.000, então tem alguma coisa errada. Só deles já passou o número de membros de 144.000, então tem alguma coisa errada. Segundo, que quando nós lemos o número na Bíblia, e o número 12, tem a ver com a completa perfeição da igreja. Por isso que nós vemos 12 portas, por isso que nós vemos 12 tribos, por isso que nós vemos 12 apóstolos. O número 12 tem a ver com a completa perfeição da igreja. E aqui nós vemos um descritivo daquilo que Deus considera ideal. Então nós vamos falar de 3 números para chegar na conclusão desse número 144. Você está entendendo sim ou não? 3 números. Primeiro, tem o número 3, e eu vou explicar por quê. O número 3 tem a ver com o número da divindade, o número da trindade, o número daquilo que é divino. Nós temos o número 4, né, que é o número da criação. 3 vezes 4, nós temos o número 12, então, que é o número aí da perfeição da completa criação da igreja. Para chegar no 144, nós temos 12 vezes 12. Esse número, 12 vezes 12, representa, é o símbolo da completa salvação de Deus para a igreja. O que Jesus está dizendo aqui no Apocalipse capítulo 7, com esse número de 144? Que todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus, em todas as épocas, em todos os tempos, todos aqueles que são escolhidos por Deus, estarão com eles, diante dele, no paraíso. Quem está comigo aqui, diga amém. Não tem a ver com um número específico de pessoas, porque depois a gente vai ver a mesma descrição agora olhada pela ótica dos santos que estão lá em cima, uma grande multidão. 12 vezes 12, 144. Mas está falando 144.000, pastor. O número 10 tem a ver com um ciclo perfeito. Então nós temos 10 vezes 10 vezes 10, 12 vezes 12 vezes 1.000, 144.000, ou seja, há um ciclo perfeito, há um período perfeito, onde a igreja do Senhor vai ser selada, e toda essa igreja estará com o Senhor nos céus. Se você ler o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, e comparar com o 7, ele vai usar a mesma nomenclatura, os mesmos valores, os mesmos números. Por isso que ele descreve lá, na formação da Nova Jerusalém, um quadrado perfeito, de 12 por 12 por 12 por 12. Outro número que ele vai usar, que o muro tem 144 côvados. O que Jesus está dizendo? Não é um número literal. Jesus está falando, há perfeição naquilo que eu faço. Jesus disse, nenhum que o Senhor me der será perdido. Você está comigo sim ou não? O que significa isso para mim? Significa descanso. Que nós estamos na mão de um Deus que pode todas as coisas, que tem um domínio completo sobre as suas mãos. Mas pastor, eu não ouvi isso. Eu ouvi dizer que os 144.000, de acordo com o dispensacionalista ou o pré-milenista histórico, que são judeus, que irão se converter antes do milênio, que é um povo reservado. Meu irmão, não tem a ver com isso. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Que Israel é que é esse? As 12 tribos já foram desfeitas lá no cativeiro babilônico. Já não se fala mais nisso. Jesus diz que o Israel de Deus agora não tem a ver com nacionalidade, mas tem a ver com crer nele.
Efésios diz isso, Gálatas diz isso. Esse Israel que a Bíblia está descrevendo é todo aquele que crê em Jesus. O próprio Cristo disse, olha, há pessoas que não são dessa tribo, que não são de Israel, que são meus, são minhas ovelhas. Ele não está falando aqui de um povo judeu que vai se converter antes do milênio. Não, não é isso. Ele está falando sobre a completude da igreja. Por que nós sabemos disso? Porque quando ele começa a descrever a tribo, ele começa a descrever completamente diferente de todos os outros descritivos de tribo de Israel na Bíblia. Primeiro que ele começa com a tribo de Judá. Não é a primeira tribo. E por que ele descreve a tribo de Judá? Porque foi daí que Jesus descendeu. Quem está comigo, diga amém. Depois ele exclui algumas tribos que estão lá no Antigo Testamento, como a tribo de Dan, por exemplo. Então não tem a ver com judeus de tribos específicas, tem a ver com todo aquele que nele crê. Jesus dando o ideal para João, daqueles que serão salvos, todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Quem está comigo aqui, diga amém. E ele continua. Agora ele descreve de uma outra perspectiva essa mesma realidade. E que perspectiva que ele vai descrever? Com a perspectiva dos céus. Depois disso, versículo 9. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus. Diga comigo, a salvação pertence ao nosso Deus. Efésios capítulo 9 diz, Romanos capítulo 9, melhor dizendo, diz que não depende de quem corre, nem de quem se esforça, mas depende da vontade de Romanos capítulo 9, se eu não me engano, versículo 11. E aí esses salvos então, que representam esse número perfeito de 144 mil, essa grande multidão que vai ser salva, ele está contando aqui o remir da igreja, a vitória da igreja diante da adversidade, a vitória da igreja diante da perseguição. Note que muitos deles foram martirizados, ou seja, não foram poupados da tribulação, mas foram salvos na tribulação. Quem está comigo, diga amém. O que muda para mim, pastor? Tem uma historinha que diz o seguinte, fala o seguinte, tinha 3 pessoas subiram para o céu junto, morreram junto, subiram para o céu. Os 3 eram teólogos, um era pré-milenista, outro amilenista, outro pós-milenista. Aí chegou lá no céu, diante de Jesus, e falou o seguinte, um olhou para o outro e falou o seguinte, eu não te disse que ia ser exatamente do jeito que eu te falei? O que isso representa para nós? Talvez, meu irmão, se vai ser antes, depois, durante, talvez isso, para nós que estamos ouvindo, não faça tanto sentido. Mas para aquele que mergulha nas Escrituras Sagradas, me dá uma segurança diante da minha vida com Deus. Que segurança que é essa? Quando nós temos na nossa mente que nós seremos poupados antes da tribulação, ou seja, que haverá um arrebatamento antes da tribulação, essa igreja não é forjada. Por quê, meu irmão? Porque qualquer problema que ela passar, ela vai falar assim, não, esse problema é por causa que o diabo que fez isso. Ah não, você está passando por problema financeiro é por causa do diabo. Você está passando por uma enfermidade porque você não tem Deus. Ah, você está passando por problema na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, é porque você não tem Deus no seu coração. Deus não permite que isso aconteça com seus filhos. Há uma geração que tropeça, que cai diante da adversidade do dia mau. Então, quando eu entendo sob a ótica pré-milenista que eu vou ser arrebatado antes de uma tribulação, isso gera no meu coração que qualquer dificuldade que eu enfrente, que Deus me esqueceu. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora, vamos falar dos mártires. Vamos falar dos pastores que foram mortos por Domiciano, nas 7 igrejas. Vamos falar da primeira grande tribulação que a igreja sofreu no martírio de Estevão. Vamos falar da segunda grande tribulação que a igreja sofreu a partir da prisão de Paulo lá com o imperador Nero, onde cristãos eram colocadas estacas, enchidos de piche, cobertos de piche e acendidos como tochas para iluminar a cidade. Cristãos que foram colocados dentro do Coliseu para morrer devorados por leões. Então significa que esses homens de fé não tinham Deus no coração, porque Deus não salvou eles da tribulação.
Quem está comigo aqui, diga amém. Esse pensamento vem invadindo o nosso coração, a nossa mente, e qualquer adversidade que eu passe, eu confundo isso com a ausência de Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são suas lutas, eu não sei quais são as suas adversidades, eu não sei se é financeiro, eu não sei se é conjugal, eu não sei se é relacional, eu não sei o que é, eu não sei se é enfermidade. Eu sei dizer uma coisa: Deus não desamparou o seu povo. Nós somos selados, nós somos marcados, não somos poupados da tribulação, mas no meio da adversidade Jesus está segurando a sua mão. Quem está comigo aqui, diga amém. Olhe, por exemplo, Estevão, quando ele foi apedrejado, ele não foi poupado de ser apedrejado. Você não viu um arrebatamento ali secreto de Estevão antes de ser apedrejado? Não, durante o apedrejamento Estevão sentiu paz. Por que ele sentiu paz? Porque ele olhou para o céu, em Atos capítulo 7, e ele teve uma visão de Jesus em pé no trono. Quem está comigo aqui, diga amém. E diz que quando ele viu Jesus em pé, de frente do trono, então ele teve paz. Você está comigo sim ou não? Quem está comigo sim ou não? Significa dizer que Jesus está olhando por mim e por você, meu irmão. Jesus está olhando por nós. Jesus está segurando a nossa mão. Meu irmão, se eu for contar para você aqui quantos testemunhos nós temos nessa área da adversidade e que nós olhamos e Jesus estava segurando nossas mãos, são vários. Eu quero gerar no seu coração uma fé, e uma fé firme, inabalável, como um grande soldado. Meu irmão, nós vamos passar pelo problema sim, mas vamos passar de maneira altaneira, com a cabeça em pé, não com soberba, mas passando, entendendo que tem alguém segurando a minha mão, que me dá paz. Quando eu era jovem, tinha uma senhora, eu era da igreja presbiteriana, e tinha uma senhora que tinha uma filha com debilidades. Ela era uma senhora de idade avançada, seu esposo de idade avançada, e ela tinha uma filha com uma debilidade mental. E essa senhora devia ter cerca de 78 anos. E ela ia todos os domingos na igreja, com um sorriso maravilhoso. E aí a gente chegava, ficava ali na porta, e ela vinha subindo as escadas assim com uma dificuldade. Ela dava banho na filha dela, que tinha 38 anos, com debilidade mental. Ela dava comida, ela carregava. E eu nunca vi aquela senhora reclamar. E ela chegava na igreja e eu falava assim: e aí, tudo bem? A senhora está bem? Ela dizia o seguinte: com Jesus no barco, sempre está tudo bem. Quem está comigo aí, diga amém. A consciência daquela mulher que, diante da adversidade, nada poderia pará-la, era algo maravilhoso. Meu irmão, olhe para mim, que eu quero te dizer, eu não sei o que você está enfrentando não, mas Jesus está no barco, está tudo bem. Você está comigo sim ou não? E aquela grande multidão de branco estava celebrando a vitória da igreja. Passaram pela tribulação, passaram pela adversidade, mas estavam de branco. Por que de branco? Estavam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, segurando palmas. Por que segurando palmas? Porque segurar palmas naquela época era sinal de celebração, celebrando estar diante do Cordeiro. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, sentado no murrinho, e foi entrando em Jerusalém, as pessoas foram jogando as palmas, as palmeiras, folhas de palmeiras, para Jesus passar, celebrando e dizendo: hosana ao Senhor nas maiores alturas. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que significa para nós isso? Uma igreja que vai vencer, independente da vitória dos ímpios, independente da prosperidade dos ímpios, independente daquilo que os ímpios acham, nós somos vencedores por meio daquele que nos amou, igreja. Ninguém pode nos parar. Estou animado, hein? Quem está animado aí? E ele continua, falando, né? A salvação pertence ao nosso Deus. 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, preste atenção, aqui, a parte mística do Apocalipse, vai tentar dizer para você o que são os 4 seres viventes. Mas, meu irmão, para nós, para João, se fosse algo que João deveria descrever, ele descreveria. Então não se atentar à mística, mas se atentar ao conteúdo do texto. E qual que é o conteúdo do texto? Que há uma celebração. Todo o povo está diante de Deus. O povo salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não só isso, meu irmão.
Eles estão celebrando. Não apenas isso, mas os anciãos. Quem são os anciãos? 24 anciões, né? Os 12 apóstolos e os 12 das 12 tribos de Israel. Ou seja, a completude da igreja, 12 mais 12. Eles estão celebrando a igreja de todos os tempos. Mas os 4 seres viventes, o que é o 4 ser vivente, meu irmão? Cada um vai falar uma coisa, não nos interessa, o que interessa é o que está acontecendo, a celebração. Sabe o que é essa celebração? Todos nós, um dia, estaremos diante de Deus fazendo algo. O que é esse algo? Nós chamamos aqui no culto de liturgia. Fala comigo, liturgia. O que é a liturgia? É aqui o que nós fazemos na igreja. Vimos para cá, sentamos, levantamos, cantamos, ouvimos a voz de Deus, adoramos ao Senhor, escutamos o Senhor falar conosco. Nós estaremos um dia, todos nós, diante de Jesus, fazendo essa liturgia. Não haverá choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem enfermidade, nem morte, absolutamente nada. Todos nós, diante de Deus, celebrando a liturgia, servindo ao Senhor, adorando o seu santo nome. Você está comigo aí, sim ou não? Essa é a esperança do crente. Essa é a maior esperança que o mundo pode ter. O mundo que eu digo, não o mundo secular, né, mas o mundo que crê em Cristo. Aqueles que celebram o nome do Senhor. Está diante de Deus, adorando a Deus. É muito mais que sentar numa cadeira. É muito mais que cumprir um ritual no culto. É muito mais que vir numa igreja de quarta e de domingo e depois falar para o Senhor: Senhor, mas eu dou dízimo, eu vou na igreja de quarta, eu vou na igreja de domingo e estou passando por problema, não quero mais te servir. É muito mais do que isso. É uma vida de adoração a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. E o que a gente vai cantar lá? Quem vai cantar comigo aqui, diga amém. Amém? Lá não vai ter afinação, não vai ter divisão, talvez tenha divisão de voz, não sei, mas lá vai todo mundo celebrar a Deus. E como que nós vamos cantar lá? Amém! Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra e poder, força sejam dados ao nosso Deus para todo sempre. Amém! Tem uma música que fala sobre isso, né? 13, estou terminando. Então um dos anciãos me perguntou, aqui tem uma entrevista, né? Aqui o ancião vai perguntar para João. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Preste atenção na resposta que João dá para o ancião. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Preste atenção nisso, meu irmão. Essa é a maior esperança da minha vida. Você quer saber porque eu sirvo a Deus? Não é porque Deus faz alguma coisa por mim, não. É porque Ele já fez. Quem está comigo, diga amém. Não é porque Ele pode melhorar meu casamento, minhas finanças. Não é porque Ele pode me dar um emprego melhor. Não. É porque Ele já fez. Ele morreu na cruz para me salvar. Eu estava perdido, meu irmão. Eu estava destruído, dilacerado pelo pecado. Completamente afastado de Deus. Eu fui 21 anos na igreja e não conhecia Jesus. Fui líder de mocidade, líder de jovens, líder de adolescente, líder de louvor, tudo que você imaginar, e não conhecia Jesus. Toquei no louvor durante toda a minha adolescência, e tudo que eu podia fazer de errado e de mal eu fazia. Sabe por quê? Porque a religião não salva ninguém. Você pode cantar, você pode pregar, você pode tocar, você pode fazer o que você quiser. Se você não conhecer Jesus, meu irmão, nós estamos perdidos. E um dia Jesus, sem eu fizer nada, eu tinha desistido da minha vida, eu estava com nojo de mim mesmo. Eu não sei se eu já contei o testemunho completo aqui, um dia eu conto. Tinha acabado de voltar de uma viagem, que eu tinha passado um tempo fora do Brasil. Então, eu entendi a minha condição, que longe de Deus eu não era nada. E o Senhor falou comigo. Então a minha vida foi transformada. E essa é a minha maior esperança. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede.
não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A mesma descrição que nós encontramos em Apocalipse 21. Nós estaremos diante de Deus. Todas as nossas adversidades, aflições são por um momento. O apóstolo Paulo diz que os sofrimentos dos tempos atuais não são comparados com a glória em que nós será revelada. E que dia será revelada? O dia que eu conhecer esse Jesus maravilhoso, entregar a minha vida, ali começo a viver a glória. Eu posso viver o céu na terra, eu posso viver um ambiente dos céus no tempo presente, eu posso desfrutar de paz em meio à guerra, em meio ao caos, eu posso desfrutar de um momento com Deus em meio a tantas adversidades. Sabe por quê? A paz não é produzida por aquilo que eu faço, a segurança não vem da força do meu braço, do dinheiro que eu tenho na conta corrente, nem da falta dele. A paz vem de Deus, e a paz que excede toda a compreensão humana guardará o nosso entendimento e o nosso coração em Cristo Jesus. Quer desfrutar de paz, meu irmão? Entrega a sua vida para Jesus. Quer desfrutar das benesses do céu, estando aqui vivo hoje? Entregue a sua vida a Jesus. Quer desfrutar do presente que Deus nos dá, chamado graça, misericórdia, favor? Entregue o seu coração a Jesus. Só isso. Ah, mas o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso entregar minha vida a Jesus e não cortar mais meu cabelo. Ah, eu preciso entregar minha vida a Jesus e não fazer mais isso, não fazer mais aquilo. Ah, eu preciso entregar minha vida para Jesus e tirar minha maquiagem, os meus brincos, e mudar minha roupa, mudar minhas vestes. O que eu preciso fazer? Deixa eu dizer para você, você não precisa fazer nada além de crer em Cristo Jesus. Todo o demais é com o Espírito de Deus que habitará no seu coração. Ele vai te conduzir àquilo que você deve fazer. Mas a premissa básica para morar com Ele é crer em seu nome e naquilo que Ele fez na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.